Olá, queridos irmãos, graças a Deus. A paz a todos, Deus abençoe no nome do Senhor e Salvador Jesus. Eu estou passando onde quero trazer aqui uma mensagem a você que nos acompanha e que seria muito importante que você ouvisse, porque esta mensagem aqui é um alerta. Se você ouvir, trazer como exemplo para você essa mensagem, ela pode salvar a tua alma. E se você, ao ouvir, você vai entender o porquê que infelizmente muitas pessoas elas estão perdendo a salvação pelo fato delas estarem muitas das vezes vendo muitas coisas e fingindo que nada estão vendo. Pelo simples fato de muitas coisas erradas estar acontecendo e muitas pessoas elas estão apoiando, elas estão sendo participantes do erro de outros. Quanto a Bíblia nos recomenda a gente nos afastar, a gente não sermos participantes e nem cúmplice do erro de ninguém. Por isso seria de extrema importância que você ouvisse essa mensagem e que você se perguntasse para si mesmo se você não está sendo cúmplice ou participante do erro de outro e o que a Bíblia nos recomenda sobre isso. Efésios capítulo 5, versículo de número 5, diz assim a palavra de Deus: sabeis, pois, isto: nenhum incontinente ou impuro ou avarento que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles. Você percebe que a Bíblia fala aqui sobre os impuros, né? Ou seja, aqueles que andam no pecado, os avarentos, quer dizer, os miseráveis, ou os idólatras, os idolatradores de ídolos, né? E quando a Bíblia nos instrui nisso daqui, a Bíblia ela está nos ensinando que nós não devemos ser participantes do erro de ninguém. A Bíblia está nos ensinando que nós não devemos ser conhecidos como filho da desobediência. E por que a Bíblia traz o nome de filho da desobediência? Porque tem muitas pessoas que elas estão andando de maneira errada na presença de Deus. Muitas pessoas elas têm sido motivo de escândalo para o Evangelho. E quem são os filhos da desobediência? Exatamente aqueles que têm sido motivo de escândalo para o Evangelho. Se você é alguém que tem sido motivo de escândalo, ou que congrega em algum lugar que tem sido motivo de escândalo, você vai ver que a Bíblia recomenda se afastar e não ser participante e nem cúmplice do erro de ninguém, senão você pode perder a sua salvação. Eu vim lhe dizer, se você não se afastar de coisa errada, Deus ele vai te afastar. Se você não sair das coisas erradas, Deus ele vai te tirar dessas coisas. É melhor você sair por amor, se afastar por amor, de que pela dor. É disso que a Bíblia está falando, de maneira muito precisa. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre o filho da desobediência. Quem são os filhos da desobediência? Aqueles que estão andando errado na presença de Deus. Veja, os filhos da obediência, a Bíblia chama de filho da luz. Mas você vai ver aqui a seguir que aqueles que estão andando errado na presença de Deus, a Bíblia não só considera como filho da desobediência, como a Bíblia chama de filho das trevas. E no reino de Deus não há lugar para quem é das trevas. No reino de Deus não há lugar para quem é desobediente. No reino de Deus não há lugar para aqueles que são causadores ou motivo de escândalo. No reino de Deus só há lugar para aqueles que andam de maneira obediente na palavra do Todo-Poderoso. Veja no versículo 7, portanto, não sejais participante com eles. Olha o 8. Pois outrora ereis trevas, pois agora sois luz no Senhor. Andai como filho da luz. Quem são os filhos da luz? Os obedientes. Quem são os filhos das trevas? O desobediente. Desobediente a Bíblia considera como filho das trevas. Quem são os filhos das trevas? Aqueles que são desobedientes à voz de Deus e que são participantes do erro de outros, ou que são motivo de escândalo para o Evangelho, como diz no 8. Pois outrora ereis treva, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filho da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. Provando sempre o que é agradável ao Senhor. Por exemplo, você que vai ver essa mensagem, certamente você gosta de uma comida bem feita, uma comida bem temperada ou saborosa. Você sabe
qual é a comida que você mais gosta, você conhece a si mesmo, sabe qual é o seu gosto. E nós que somos de Deus, claro, sem nenhuma dúvida, eu sei, e você também sabe do que Deus se agrada e do que Deus se desagrada. É disso que a Bíblia está falando no versículo 9, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. Ou seja, só deve fazer parte da minha vida as coisas que Deus se agrada. Só deve fazer parte da minha vida as coisas que são agradáveis a Ele. As coisas que Deus se agrada, ela não pode fazer parte da minha vida. Olha o que diz no versículo de número 11, diz assim: e não sejais cúmplices, lá atrás falou participante, aqui fala cúmplices, nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Veja que a Bíblia nos ensina reprovar as coisas erradas, não ser cúmplice e nem ser participante. Porque muitas pessoas têm andado de maneira errada na presença de Deus, desobedecendo a palavra de Deus, sendo participante do erro de outros, sendo cúmplice do erro de outros. Eu não posso aprovar o que Deus reprovou. E o que é que Deus reprova? As coisas erradas que a gente vê, os escândalos que a gente vê, a maneira errada como muitos andam na presença de Deus. A Bíblia fala que Deus reprova. Se Deus reprova, eu não posso aprová-la, aquilo que foi reprovado por Deus. Porém, há muitas pessoas que elas estão aprovando o que Deus reprovou, e o que Deus aprovou, muitas pessoas estão reprovando. Nunca aprove o que foi reprovado por Deus. Nunca aprove o que foi reprovado pelo Todo-Poderoso. Não se torne participante e nem cúmplice do erro de ninguém. Quer ver? Olha que diz aqui o versículo de número 12. Diz assim: porque o que eles fazem oculto, o só referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovada pela luz, se torna manifesta, porque tudo que se manifesta é luz. Todas as coisas reprovadas pela luz se tornam manifestas, ou seja, todos os escândalos que a gente vê no Evangelho, todas as coisas erradas no Evangelho está se manifestando, está aparecendo. Tudo isso que em forma de escândalo que está passando no Evangelho é porque foi reprovada pela luz. Se veio à tona muita coisa, onde quer que seja, porque Deus reprovou. Quando Deus reprova, Ele traz a luz, mostrando exatamente o que aquele alguém é. E a Bíblia fala que eu não devo aprovar, eu devo reprová-lo, porque Deus trouxe a luz. Por quê? Porque Ele reprovou, não foi do agrado dele. Se Deus reprovou, por que eu vou aplaudir? Se Deus reprovou, por que eu vou apoiar? Se Deus reprovou, por que eu vou incentivar aquela pessoa? Por que eu vou ficar do lado das coisas erradas? Nunca aprove algo que foi reprovado por Deus, senão você vai estar se tornando participante, como diz aqui atrás no versículo 7, e aqui no versículo 11, participante e cúmplice do erro de outros. E a pessoa que é cúmplice ou participante do erro de outro, você ouviu lá atrás, no versículo 5, que não há lugar no reino de Cristo ou de Deus, para as pessoas que é participante ou cúmplice do erro de quem quer que seja. Não seja participante nem cúmplice do erro de ninguém. Tudo aquilo que se manifesta é porque Deus a reprovou. Então não aprove o que foi reprovado pelo Todo-Poderoso, porque tem muitas pessoas aprovando o erro de outros. Tem muitas pessoas se tornando cúmplices do erro de outros. Tem muitas pessoas se tornando participantes do erro de outros. E não há lugar no reino de Deus para a pessoa que assim procede. Se você é alguém que tem aprovado escândalo, se você é alguém que tem se tornado cúmplice ou participante de escândalo, onde quer que seja, a Bíblia diz que não há lugar no reino de Deus para você. Não há lugar no reino de Deus para aqueles que andam nos escândalos, para aqueles que andam de maneira errada na presença de Deus, aqueles que se tornam participantes ou cúmplices do erro de quem quer que seja. Reprovai e não aprovai, porque todas as coisas que têm se manifestado é porque foi reprovado pelo Todo-Poderoso. Está escrito aqui no versículo 13. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se torna manifesta, porque tudo que se manifesta é luz. Veja que quando se torna manifesta pela luz, é porque Deus reprovou, como diz no versículo 11 acima, no final do versículo 11. Antes, porém, reprovai-as. Então não devo aprovar aquilo que foi reprovado pelo Todo-Poderoso, porque se eu aprovo, ou se fica a favor do erro, de quem quer que seja, eu vou me tornar participante ou cúmplice do erro dele. E quando eu me torno participante ou cúmplice, não há lugar no reino de Deus para mim. Tá bom, queridos? Que você possa fazer uma reflexão ou uma análise da sua vida.
E que você se pergunte se você não está sendo participante do erro de alguém, se você não está sendo cúmplice do erro de alguém, se você não está aprovando aquilo que foi reprovado por Deus. Nunca aprove aquilo que o Todo-Poderoso reprovou. Pelo contrário, aprove o que Deus aprova e reprove aquilo que foi reprovado pelo Todo-Poderoso. Mas muitos estão fazendo de maneira contrária. Está aprovando o que Deus reprovou e está reprovando aquilo que está sendo aprovado por Deus. Cuidado com a maneira como você está agindo, que você pode estar trazendo problema para você mesmo depois. É melhor você se afastar do erro enquanto há tempo. É melhor você se afastar, não ser cúmplice nem participante do erro de ninguém. Porque se você estiver sendo participante ou cúmplice do erro de quem quer que seja, e você não se afastar, Deus ele vai te tirar do jeito de outro. Se você não se afastar por amor, você vai se afastar pela dor, mas Deus ele vai te tirar. Tá bom? Eu quero orar por você agora. Pai, em nome de Jesus, eu oro por aqueles que me ouvem. Meu Pai, abre o entendimento espiritual desta pessoa, Senhor. Abre os olhos da alma, do coração. Senhor, não deixe esta pessoa aprová-lo aquilo que foi reprovado pelo Senhor. Porque muitas pessoas, ela tem aprovado as coisas que pelo Senhor têm sido reprovadas. E as coisas que o Senhor aprovou, muitas pessoas estão reprovando. Meu Pai, visita esta pessoa agora, Senhor. Faça com que ela possa enxergá-lo pelos olhos da alma, os olhos do Espírito. Abra o entendimento deste homem, desta mulher. E não deixe que ele se torne cúmplice ou participante do erro de outros. Porque não há lugar no teu reino, ou no reino de Cristo Jesus, como diz na tua palavra, para os participantes ou cúmplices do erro de quem quer que seja. Meu Deus, em nome de Jesus, visita esta pessoa agora e faça com que ela possa entender a mensagem que o Senhor tem para ela. Visita este que me ouve em casa. Visita o que me ouve, Senhor, talvez no hospital, no trabalho, em algum lugar. Meu Deus, que a tua mão poderosa possa alcançá-lo. Que ele seja tocado, transformado, fortalecido. Meu Deus, liberta aqueles que se encontram em alguma prisão. Liberta aquele que está sendo escravizado por algo. Liberta, meu Pai, os doentes. Cura aqueles que sentem dores do corpo. Senhor, alcança os sofridos, meu Pai. Ah, meu Deus, eu peço ao Senhor, em nome de Jesus, que a misericórdia dos que me ouvem, Senhor. Toca com o teu poder. Toca com a virtude do teu Espírito. E alcança, meu Deus, este homem, esta mulher que ora comigo em algum lugar. Remova, Senhor, o espírito de enfermidade. Remova, Senhor, a diabetes. Remova o colesterol. Remova a pressão alta da vida desta pessoa. Remova, meu Pai, o câncer, o nódulo, o caroço, o tumor dos ossos, do cisto do ovário, Senhor. Meu Deus, alcança esta mulher agora, este homem. E aonde eles estiverem, que seja alcançado pelo Senhor. E que sejam curados, que sejam livres. Meu Pai, no nome do Senhor Jesus, que a tua mão poderosa possa trazer a vitória na vida de cada uma destas pessoas. Toca com o teu poder e transforma. Que haja libertação, que haja cura, que haja transformação na vida de cada um que me ouve do outro lado. Assim oro e te peço, e assim já te agradeço. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, vou ficando por aqui. Aonde você estiver, que Deus abençoe e que eu veja essa mensagem, que você possa fazer uma reflexão e que você se pergunte se talvez você não está aprovando algo que foi reprovado pelo Todo-Poderoso. Tá bom, queridos? Deus abençoe. Forte abraço em nome do Senhor Jesus.